Olá, irmãos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Deus, nós queremos te entregar esse momento de aula, de aprendizagem, que o nosso corpo, a nossa mente esteja disponível nessa hora para te ouvir e para o Senhor falar. Orienta-nos aqui no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa lição de hoje, ela tem por título O perigo dos falsos mestres em 2 Pedro e na carta gêmea de Judas. Então, significa que estamos fazendo o estudo da segunda carta de Pedro, comparando e vendo a grande semelhança que tem com o livro de Judas. E o estudo de Judas, hoje, vai ser o único, porque ele é apenas um capítulo, inclusive na leitura diária nós fizemos num dia só, de tão curtinho que ele é, mas profundo. E, principalmente, o conteúdo do livro de Judas, que foi escrito pelo irmão de Jesus, esse conteúdo ele é exatamente semelhante ao segundo capítulo da segunda carta de Pedro. Então, eles chamam praticamente de gêmeas, porque o assunto é tão parecido que muitos comentaristas estudiosos acham que um influenciou o outro, ou seja, que Judas teria lido a carta de Pedro e então reforçou com a sua. Ou o contrário, que Judas teria escrito e Pedro leu e então reforçou escrevendo com a sua. Então, quem leu primeiro não faz diferença, mas quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. E por que eles escreveram essas cartas? Nós sabemos que as cartas gerais, ou seja, as cartas que foram para os cristãos, para os judeus convertidos, para os gentios convertidos de toda aquela região, que a primeira carta de Pedro também foi, eles agora estavam escrevendo para fortalecer o coração dos irmãos. Então, é uma carta voltada para cristãos, cristãos que, evitando, aconselhando, cuidando desses cristãos. Nós vamos lembrar que Paulo já faleceu, e agora Pedro e Judas estão escrevendo cartas para aquele povo que se converteu pelo empenho, pela mão de Paulo. Esses cristãos já estão amadurecidos, mas começaram a receber influência e infiltração. Por quê? A cultura helênica, ou seja, grega daquela região, ela admitia muita idolatria, muitos pensamentos diferentes. E havia uma heresia que rondava aquela região, aqueles cristãos e a cultura que eles estavam. E por 150 anos, não foi pouco tempo, não, 150 anos, eles receberam esse entrave, eles tiveram esse embate. E assim as cartas de Pedro e de Judas orientaram a dificuldade daqueles cristãos, assim como até hoje nos orienta, porque foi inspirada por Deus. Como hoje a gente recebe, né, notícias, pensamentos, novidades, e a partir disso é necessário que a gente reformule, que a gente reforce, renove e volte à essência da nossa fé. E é para isso que eu vou começar, então, a lição lendo a essência da nossa fé no Antigo Testamento, na ordem que Deus deu a Moisés. Então, é necessário que a gente relembre Deuteronômio 6, no capítulo 6, Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5. Diz assim, Deus falou a Moisés, e Moisés, então, agora avisa ao povo. Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Lembram-se disso? Jesus, inclusive, reforçou essa ordem. Ele disse que era preciso amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Se é todo, é a carne, é o espírito. Mas a heresia, essa heresia que entrou na igreja, ou seja, inicialmente as pessoas se diziam convertidas e logo depois disseminava um novo conceito, uma nova moda, e não existe moda fora da palavra de Deus. Daí a gente conhecer os fundamentos da palavra de Deus e não esquecer Deuteronômio, não esquecer nenhuma das palavras que o nosso Deus disse. Mas a moda da época, ou seja, era dizer que realmente
E toda mentira é assim, né? Concorda, tem uma parte da verdade, mas não é a verdade. A verdade ela é integral, ela não se parte. E esse grupo herético, que se chama o grupo do gnóstico, o gnosticismo, eles acreditavam que o pecado vinha, sim, da carne, a carne era pecaminosa, mas ela não influenciava o espírito, não. E a gente sabe que não é. Que o nosso Deus diz que nós devemos cuidar, zelar, porque o Espírito Santo habita em nós. E o corpo é templo do Espírito Santo. Então, é de uma forma integral que Deus nos vê, única. Mais a heresia, mais os pensamentos dos falsos mestres. E a gente sabe que falsos sempre existiu, né? Desde os falsos profetas no Antigo Testamento. Agora, Pedro e Judas estão enfrentando o gnosticismo, mas que eles estão liberando a carne. Então, a conversa, a redação é contundente. E Judas, que é irmão de Jesus, e agora defensor da palavra que Jesus pregou, ele escreve e fala de uma forma contundente contra a libertinagem, contra liberar a carne, em que ela não influencia o espírito. Claro que influencia. Jesus falou claramente, a palavra de Deus sempre falou de prostituição, de corromper, sempre disse da pureza. Mas os gnósticos, eles se dividiam. O grupo que Paulo enfrentou e enviou cartas lá na igreja de Colossos, eles acreditavam que a carne era fonte de pecado e, por conta disso, tinha que ser flagelada, punida e voltar a pesados ritos de jejuns e de sacrifícios, né, do seu próprio corpo. Mas Jesus nos libertou. E todo sacrifício Jesus teve por nós. Nós devemos cuidar da nossa carne como templo do Espírito Santo, para ser vaso de honra e bom testemunho. Mas o gnosticismo que Judas e Pedro estão enfrentando, eles aceitam a libertinagem. Eles dizem, não, libera a carne, você pode usar o seu corpo como quiser, à vontade, e agora ele não vai afetar em nada, porque ele vai ser enterrado, vai ficar por aqui mesmo na terra. O importante é o espírito que vai ser liberto. Isso é distorcer a palavra de Deus. Essa heresia durou cerca de 150 anos. Por 150 anos, o povo de Deus viu essa discussão na casa do Senhor. E depois disso, eles venceram, não é? Eles não tiveram mais dificuldades com esse ponto. E o evangelho, então, chegou até nós. E a essência do evangelho chegou mostrando claramente. Portanto, até hoje, quando nós estamos vendo pessoas se falando de cristianismo, mas que não importa a forma como você usa, né, o seu corpo, eles estão com influências, sim, eles estão com resquícios, com distorções da palavra de Deus. E a gente sabe que meia-verdade não é verdade, é mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, nós vamos relembrar o que a carta de Pedro e a carta de Judas diz. A carta de Judas, ela vai tratar e mostrar que essas pessoas que estavam na congregação eram invasores. E ele diz isso, logo na lição a gente vê. Mas também Pedro, tanto em Judas, no verso 4, porque é um capítulo só, a gente só trata de verso, assim como na segunda carta de Pedro. Em Judas, ele diz que eram pessoas que estavam infiltradas, que eram libertinos imorais, e eram pessoas que negavam a pessoa de Jesus como Deus na terra, como Senhor, como Messias. E lá em 2 Pedro 1, a gente vê heresias destruidoras, e também vê que nega a soberania do nosso Deus. Então, Pedro e Judas mostram que essas pessoas elas teriam a sua condenação, que isso não ficaria assim, que o nosso Deus ele mostraria esse tempo. E esse tempo de dificuldades que eles estão vivendo, Paulo já havia morrido e a gente está caminhando ali no período pós o ano de 65, mas antes de 70. Então, antes da destruição do templo. É nesse período que é posterior à morte de Jesus
que acontece e se cumpre uma palavra de Jesus. Você pode ler comigo, e nós já estudamos, no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 43. Como um espírito imundo sai de um homem, passa por um lugar árido procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Isso significa que quando uma pessoa aceita Jesus, mas ela é liberta e ela não recebe a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, ela vai sendo relaxada com a sua vida espiritual, ela vai baixando a guarda. E a palavra de Deus diz que espíritos imundos vão se apossando dela, pensamentos imundos também, pensamentos que se distanciam da palavra de Deus. E é assim que essas pessoas, que apesar de estarem na igreja, elas vão se corrompendo e vão se seduzindo com propostas como a orientação dada por esse gnosticismo, que vai ganhando força. E eles têm um comportamento, né? São pessoas, como diz aqui, uma geração perversa, ou seja, um grupo de pessoas que tinha um comportamento também de arrogância. Esse comportamento de arrogância, ele vai esfriando a fé, vai afastando a fé e vai perdendo a essência do evangelho. Isso se chama apostasia, e ela começa na negligência. Então, Pedro e Judas estão falando contra a apostasia, contra o esfriamento da fé. E o esfriamento da fé tem uma porta, é a porta do pecado, é a porta da negligência. E a gente já sabe que o livro de Hebreus, que foi escrito também focando bastante isso, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 10 e até o 13, mostra esses passos em que a fé se esfria e que a fé vai se distanciando até negar o princípio base, como, por exemplo, a soberania de Jesus, que é Rei, Senhor, Messias e Filho de Deus. Então, a carne, ela é uma porta. Ela é uma porta que fecha dentro de nós a comunhão com Deus. Ou é uma porta que, debaixo da guarda de Deus, ou seja, apresentada a Deus, vivendo em santidade, ela também honra a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, como eu já disse. Então, murmuração, zombaria, o que a boca fala é fruto do que o coração está. E se o coração está distante de Deus, ele se abre para heresias como o gnosticismo. E essas pessoas que estavam ali, onde Paulo já havia também se colocado lá em Colossos, mas de uma forma diferente, agora Pedro e Judas vão dizer isso. E a nossa lição fez essa introdução. Ela apontou isso em Judas 4 e em 2 Pedro 2:1. Passando para o primeiro ponto, quem eram esses mestres falsos? Falsos mestres podem aparecer, mas eles precisam encontrar a essência, a rocha, a palavra de Deus na nossa boca. Por isso que essas cartas são extremamente úteis, porque até hoje a gente também tem pessoas se colocando como cristãos e fragilizando pontos importantes que Jesus disse. Se Jesus disse que ama o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu ser, então tudo que nos envolve precisa ter os princípios saudáveis da moral, da fé, da essência que Jesus pregou. Então, é importante a gente não esquecer esse ponto, mas é importante também a gente se lembrar que o comportamento dessas pessoas vão mudando. A delicadeza dessas pessoas é nenhuma. Elas vão impondo comportamentos diferentes, mas vão também se colocando como murmuradores, se queixando, fazendo críticas, espírito crítico. Como é importante
quando a palavra de Deus diz que a gente não deve murmurar, não é? A nossa boca, ela precisa de santidade, ela precisa que o nosso espelhar o nosso coração puro, perdoado, e atender aquilo que Paulo já nos ensinou. Tudo que é saudável, tudo que é virtuoso, se tem algum louvor, nisso pensai, porque a nossa boca precisa falar daquilo que o Senhor nos diz. Então, murmurar foi um ponto importante, ou seja, a forma como esses homens se relacionavam. Aqui a gente vê, no capítulo de Judas, de 16 a 19, ele diz, esses tais murmuradores. Judas se expressa de uma forma contundente, e ele coloca bem claramente que a boca dos gnósticos, eles falavam com grande arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros, ou seja, uma vida corrompida. E assim é, quando nós vamos dando liberdade, cedendo a pequenas tentações, cedendo a pequenas liberdades que a palavra de Deus diz que não devemos ter, todo o nosso ser se corrompe. Então, em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 3, diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Você viu? Pedro fala a mesma coisa que Judas falou. Ou seja, o problema era o mesmo e até hoje nós vimos isso, né? Gente que tem prazer em desprezar a fé em Jesus. Gente até que já passou pela casa do Senhor, mas que esfriou fazendo esse caminho de ceder a pequenos cuidados. Como é importante, irmãos, você na sua casa, eu na minha, ter esse tempo com Deus de leitura da palavra, de avaliar, de refletir, de pedir perdão, de rever aquilo que a gente anda falando, né? Se a gente anda ofendendo. Como isso é importante a gente pedir perdão e se ajustar, que isso não seja uma porta aberta para muitos deslizes. Mas essas pessoas que estavam na casa do Senhor e influenciando com essas questões, elas estavam atingindo especificamente a um ponto. Elas estavam depreciando a graça de Deus, porque quando a gente zomba de todo esforço e sacrifício de Jesus, santo de Deus, e a gente duvida da santidade de Deus, e por conta disso a gente também abre mão da nossa, nós estamos abrindo mão da santidade. Portanto, nós estamos desprezando todo o esforço que Jesus fez e desobedecendo a tudo que Jesus nos orientou. E, portanto, eu e você precisamos nos lembrar que nesses dias difíceis, Jesus falou sobre isso. Pedro e Judas apontaram isso. E nós não podemos descansar e nem deixar passar a oportunidade de revisar. Mas, como eu disse, esses homens eles eram arrogantes, esses homens tinham características específicas, eles também eram rebeldes. Quando chamados a atenção pelos líderes, pelos superiores da casa de Deus, ou seja, se há uma dificuldade, você precisa ser corrigido. Então, você é convidado a refletir sobre o assunto. Eles eram insubordinados, eles eram rebeldes. Então, rebeldia, a Bíblia já deixou muito claro que rebelião é pecado, é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, como Deus olha para isso? Por quê? Porque o pai da rebelião é Satanás. Então, quando a gente se rebela, a gente precisa ter atenção. A quem que nós estamos dando vazão? A nossa própria opinião, ao nosso próprio pensamento, impondo as nossas questões. Mas aí você pode me dizer, mas nem todo líder, né, merece que a gente respeite. Aí eu quero lembrar a você, todo líder que Deus deu é líder de Deus. Se ele vem de Deus, ele tem que ter o caráter de Deus. Então, se o líder e a autoridade, ela tem o caráter de Deus, ela vem de Deus. Então, esse líder que vem de Deus e que tem o caráter de Deus, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, no verso 3.
Esses homens eram insubordinados. Portanto, nessa insubordinação, eles estão afrontando a ordem de Jesus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja a alegria e não um peso, e por isso não seria proveitoso para vocês. Então, tanto nós temos que obedecer e não ser um peso para as autoridades, como tem uma característica. A autoridade precisa cuidar de nós. Então, o líder e a autoridade que vem de Deus é um líder e uma autoridade que cuida de nós, não que trabalha contra nós. Mas ainda que você tenha alguma dificuldade, que você esteja debaixo de um governo, por exemplo, de Saul, a nossa atitude não é de rebeldia, a nossa atitude é de Davi. Davi esteve mais confiante em Deus, esteve mais próximo de Deus e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi dependeu única e exclusivamente de Deus. E Davi não se insubordinava contra Saul. Então, uma autoridade que, de alguma forma, ela se levanta erroneamente ou ela abandona Deus, não é motivo para nós errarmos, não é motivo para a gente se insubordinar. É motivo, sim, para a gente se colocar, para se posicionar, mas não para ser rebelde. Então, nós devemos ter atenção, porque Deus separa pessoas com dom, com talento, para nos guiar, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 17. Cuidar de vocês. O papel da autoridade é cuidar, não destruir vidas, não causar prejuízos. É isso que a gente tem que ter atenção. Na casa de Deus, mais ainda. Mas também a delicadeza no trato faz parte da fraternidade, daquilo que a própria carta de Pedro colocou para a gente ali, né, que deve uma virtude, acrescentai a fé, lá no capítulo 1. E os arrogantes, a palavra de Deus, ela condena a atitude desses gnósticos que estavam infiltrados na casa de Deus. Então, a gente precisa ter atenção e ter cuidado, conhecer bem o fundamento. Então, o livro de Provérbios, muito antes de Jesus nascer, ele já está escrito e definiu bem o papel da arrogância. Provérbios 16, capítulo 16, verso 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Significa que a arrogância leva à queda. Posturas de arrogância, de insubmissão, são características muito claras do que Satanás fez com Jesus, do que Satanás fez com Deus. Então, atenção quando nós formos chamados a um conselho para evitarmos a murmuração, para cuidarmos das nossas palavras, não é? Para não reagirmos com insubmissão, mas colocarmos diante de Deus e revisarmos primeiro o nosso coração. Então, passando agora para o próximo tópico, que trata da questão dos anjos nas cartas de Pedro e de Judas. Se eles eram arrogantes e se eles queriam e afrontavam exatamente a pessoa de Jesus, eles estão afrontando o fundamento do cristianismo, porque a palavra de Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 11, que Jesus é o único fundamento. Então, aquele que se levanta para criticar se Jesus era ou não, se ele fez ou não, para duvidar do que está escrito ou não, essa pessoa ela já está questionando o fundamento do cristianismo. Então, nós temos que ter atenção. Então, o primeiro livro de Coríntios, no capítulo 3, no verso 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo.
O Messias que morreu, ressuscitou, vivo está, e o Espírito Santo de Jesus que habita conosco, ele é a razão pela qual nós todos estamos voltados para Deus. E se a gente se achega a Deus com a liberdade da santidade, não é para que venhamos a desprezar a pessoa de Deus e nem para sermos arrogantes com aquilo que Deus criou. Portanto, anjos são ministros de Deus, são criaturas de Deus. Se a gente precisa respeitar e cuidar da natureza, por que não ser respeitoso com as coisas celestiais, não é? Assim também. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos aponta que os ministros de Deus, ou seja, os anjos, que são ministradores de Deus, como o livro de Hebreus diz, eles estiveram muito presentes, inclusive na vida de Jesus aqui na Terra. Então, no nascimento, houve um anjo que foi anunciar, não é? Nós vimos isso. No deserto, na tentação, um anjo veio servir a Jesus. Na ressurreição, nós vimos também que o anjo estava ali no túmulo de Jesus. Nós vimos também que na subida aos céus, que o anjo estava lá, perguntando, varões galileus, né? Ali em Atos 1. Então, os anjos, as criaturas de Deus, os ministradores de Deus, eles estavam presentes, eles foram criados por Deus. Então, quando a gente começa a desprezar Deus, a figura de Jesus, e desprezar aquilo que Deus criou, nós estamos indo para um caminho muito contrário à vontade de Deus. Os gnosticistas, eles pensavam exatamente assim, eles agiam exatamente assim. Eles difamavam e rejeitavam. E essa foi uma palavra que Judas e que o apóstolo Pedro, ele traduziu bem. Eles colocaram isso muito bem. Eles disseram zombadores, que davam vazão à própria paixão, que murmuravam e que causavam divisão e contenda. Divisão e contenda na casa do Senhor, murmuração, é porta aberta para distanciamento de Deus e para destruição do povo de Deus. Então, tenhamos atenção, mas também procuremos observar, né, em que momento nós estamos. Até, inclusive, o salmista, no Salmo 1, fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, que estão escarnecendo as coisas de Deus, que estão zombando das coisas de Deus, estão menosprezando as coisas de Deus. Então, como é importante a gente dar atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas os anjos, eles se colocaram em muitos outros episódios na Bíblia, não só na vida de Jesus. A gente sabe que na vida de Abraão, a gente sabe que na vida do pai de Sansão, nós vimos vários exemplos ministradores de Deus. Então, a palavra de Deus nos orienta, ali no livro de Judas, que nós devemos guardar. E vai uma observação. Quando você puder reler o livro de Judas, observe que a palavra guardar, reter, lembrar, ela aparece várias vezes. Isso é tão importante, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, disse o salmista, um homem que tinha um coração segundo Deus. Então, guardar a palavra de Deus, ser reverente com as coisas de Deus, nós devemos. Isso não quer dizer que nós devemos adorar a anjos ou nos submeter a eles, ou achar que eles são mediadores entre nós e Deus. Não, eles são ministradores, eles estão a serviço de Deus. Porque honra, glória e o único mediador é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas é importante também que a gente observe aquilo que Deus colocou na nossa vida, porque os homens de Deus, que são autoridade, eles são modelo, eles são pessoas com vida, que estão espelhadas em Deus. E aí a gente precisa lembrar que eles devem ser exemplos de vida moral, de vida de fé. Por isso, nós devemos considerá-los como irmãos mais velhos, como pessoas que cuidam de nós a serviço de Deus.
Judas faz uma citação do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo, ou seja, um livro que não está na Bíblia hebraica. E essa Bíblia hebraica deu origem à nossa Bíblia evangélica. Então, Judas está dizendo que até nesse livro há lá uma declaração de que homens que se levantam impiamente com suas obras ímpias, com palavras insolentes contra os santos de Deus, ou seja, que quantas pessoas com os filhos contra os filhos de Deus, eles receberão juízo, eles não passarão impunes. E a palavra de Deus diz que tudo que nós proferimos, nós devemos ter cuidado. A nossa boca não deve falar palavras torpes, diz Efésios 4, 29. E tudo que nós falamos devemos glorificar a Deus. É importante que a gente perceba que quando nós cuidamos da nossa santidade, quando nós cuidamos de manter a essência do Evangelho, a gente mantém a esperança, a gente mantém a mensagem do Evangelho na íntegra, a gente está debaixo da bênção de Deus. Portanto, se fazemos o contrário, ou se permitimos o contrário, a palavra de Deus é muito clara, ela gera juízo. E o livro de Apocalipse e tantos outros apontam isso. Portanto, eu e você precisamos dar conta das nossas palavras. Jesus disse, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Se Jesus disse isso, é porque é verdade. Então, aquilo que Deus fala, que Jesus nos diz, aquilo que os seus profetas nos apontam, homens inspirados por Deus nos dizem, faz a diferença. Portanto, devemos ter atenção e manter o amor de Deus no nosso coração. E o livro de Judas, no verso 20 a 23, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, Judas é contundente e fala desse juízo e do prejuízo que esses homens terão com a sua própria vida. Mas ele também recomenda que devemos ter compaixão de gente inocente, de gente que está confuso, de gente que está em dúvida. Devemos mostrar a palavra, devemos mostrar o fundamento, devemos mostrar o que Cristo, o que Deus nos orienta. Isso é importante. Nós estamos chegando ao fim da lição, e essa carta ela fala, em resumo, de uma palavra de esperança, de que Deus, ele não se deixa confundir. A sua esperança não pode ser confundida. A sua esperança é a clareza da santidade, da graça, e ela não se confunde com libertinagem. Portanto, uma vida santa é uma vida de testemunho genuíno, legítimo, que persevera na essência da mensagem da salvação. Então, santidade não é libertinagem. Ter liberdade em Jesus Cristo não significa liberar a sua carne para as paixões mundanas. E o nosso Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de 20 a 22, ele termina com palavras fortes. Ele usa, inclusive, de uma ilustração de cão que volta ao vômito, de uma porca lavada que volta à lama. Por quê? Porque muitas pessoas que haviam conhecido a palavra de Deus, se convertido com a mensagem apostólica, estavam em dúvida ou voltando a essas práticas anteriores. E o apóstolo Pedro, ele diz que isso é voltar ao vômito. Então, tenha atenção, não fique na dúvida. Vale a pena perseverar
porque nós já lemos aqui que o nosso Deus, ele é Deus compensador. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos alimenta e nos fortalece. E a palavra de Deus, buscada diariamente, o cuidado de limpar o nosso coração, nos arrependermos, a postura de buscarmos aquilo que Deus nos orientou, faz a diferença para nós vencermos as dificuldades que podem acontecer e as propostas e as confusões. Então, em dias de confusão, em dias de falação diferente daquilo que o Senhor colocou na sua palavra, é dia da gente se lembrar que é uma porta aberta para negar a fé em Jesus Cristo. E Judas finaliza, ele finaliza fortalecendo a fé, portanto, é uma carta de esperança. Diz assim no seu verso 24 a 25. E o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. E este é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade diante de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que você siga esse conselho que Judas diz. Guarde no seu coração. Busque lembrar a palavra de Deus. E ainda que você seja o único no meio de muitas pessoas, na sua casa, da sua família, que preserva o seu corpo, a sua mente, o seu ser inteiro em direção a Deus. Você não será decepcionado. Lembrando que nós hoje comemoramos o Dia do Pastor, né? Deus nos deu um pastor como autoridade, deu mais de um pastor à nossa igreja, eles são homens de Deus, que Deus deu como modelo, como exemplo, para que sigamos a palavra de Deus que eles estão seguindo. E o nosso referencial é esse, é que nós temos homens de Deus na nossa igreja, na nossa congregação. Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor, nós queremos te louvar, porque tu tens nos dado o cuidado, tem guardado a nossa vida. E nós te louvamos, Senhor, pelos pastores que hoje, nesse dia, nós estamos gratos de ter. O Senhor deixou exemplo de fé e de palavra. E nós agradecemos. Ensina-nos, Senhor, a guardar a tua palavra, que nós também estejamos sendo exemplo de vida, como disse a tua palavra, alegria no coração dos nossos pastores. Tira do nosso meio, tira do nosso coração, da nossa vida, Senhor, toda e qualquer confusão, e que nós tenhamos sempre sabedoria e clareza, entendimento, habilidade de ler a tua palavra e se lembrar que o Senhor faz a diferença, que o Senhor é Deus, que o Senhor merece toda a glória e toda a honra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Boa semana para você e feliz Dia dos Pastores a todos que estão nos ouvindo. Um abraço.